É o nosso Ver Mais de volta ao vivo e com uma perguntinha. Quantas horas por dia você passa em frente ao computador? Quando eu falo computador é em geral, né? Computador, telefone, iPhone, tablet, enfim. Costuma ter dores de cabeça, visão embaçada e secura nos olhos? Olha, pois saiba que isso pode ser a síndrome de visão de computador. De acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho dos Estados Unidos, cerca de 90% das pessoas que passam 3 horas ou mais em frente ao monitor são diagnosticadas com esse mal. E para falar sobre os cuidados, prevenção e, claro, tratamentos, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a oftalmologista Larissa Queires. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada. Inclusive, já abre o telefone, nosso programa é ao vivo. Qualquer dúvida relacionada a esse assunto, pode ligar para cá. O nosso telefone é o 3381-3200. 3381-3200. Larissa, é comum realmente as pessoas, hoje em dia, cada vez mais ficarem, se não estão, eu falei antes, deixei claro sobre isso, porque se não estão em frente ao monitor, ao computador, estão com o seu tablet, estão com o seu celular, estão sempre conectados e plugados. O que isso pode acarretar? Isso pode acarretar uma condição que é temporária, não causa nenhum dano irreversível para a visão, mas temporariamente a pessoa pode sentir visão embaçada, dores de cabeça, dificuldade em focar a tela, até dores na nuca, né? Sintomas mais gerais, inclusive irritação nos olhos, olho vermelho, ardência, dor no olho. Isso tudo a gente precisa fazer uma avaliação para saber se a pessoa tem um grau, precisa usar um grau de descanso, né? Ou se é só questão de ressecamento, assim, de olhar para a tela. A longo prazo, se a pessoa fica muito tempo em frente ao computador, ou essas telas que eu citei, o que isso pode vir a ocasionar? O que acontece quando a gente está fazendo uma atividade que exija muita concentração, né? Olhando um computador, um celular, até ver um filme, uma televisão que está mais de perto, a gente pisca muito menos do que é o normal. A média normal de piscar é em torno de 16, 18 vezes por minuto. Quando a gente está fazendo uma atividade que exige muita concentração, a gente pisca em média 6, 8 vezes por minuto. Esquece de piscar os olhos. Esquece de piscar porque seca o olho. Aí a lágrima evapora, o olho resseca e aí começa todo esse quadro de desconforto. Tá, e daí isso pode ser um problema maior no futuro? Pode ocasionar desconforto enquanto está em uso do computador, né? O que se pode fazer para aliviar um pouquinho, né? A pessoa que está ali fica... Hoje em dia a gente não tem como dizer, então não usa o computador ou não usa o seu tablet, não tem como a gente dar esse tipo de orientação, porque é o dia a dia de todas as pessoas, né? Então, a pessoa tem que dar um descanso, enquanto está ali, fica 1 hora, 40 minutos, 1 hora e pouquinho, tem que dar um descanso, fecha um pouco o olho, dá uma descansada, olha mais para longe, para um lugar bem longe. Por quanto tempo fecha o olho? Um minutinho, assim, o ideal é até um pouco mais, né? Então, se conseguir parar uns 5 minutinhos, é melhor, para dar uma descansada maior no olho. Tá, e essa distância que você diz, então a pessoa, existe a tal da regra dos 20, 20, 20, até que ela estava me falando aqui durante um intervalo. Como é que funciona essa regra? É uma regra, na verdade, americana, né? Que a cada 20 minutos de uso de computador, tem que olhar por 20 segundos a um objeto que está a mais de 20 pés. Então, como é americano, é em pés. 20 pés seriam 6 metros, né? Tá. Então, é uma regra assim que a gente não foca tem um objeto distante, enfim. Foca um objeto mais longe, né? Tá. Que está a mais de 6 metros, que daí é quando o olho consegue relaxar. Não adianta focar uma coisa mais de pertinho, que o olho continua fazendo esforço. Ah, ele não vai relaxar. Interessante isso. Ó, já estamos falando em prevenção. Bom, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, a Sandra. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada por sua participação. Você fala de onde? Do bairro Itupavazinha. Tá certo. Qual é a sua dúvida, Sandra? É que o meu marido, ele tem esses sintomas que a doutora está falando. Ele é programador e ele fica às vezes 9, 12 horas na frente do computador. Eu queria saber se existe algum tipo de cirurgia ou algum tratamento que possa amenizar essa situação. Ótimo, tá certo. Muito obrigada, Sandra, pela sua ligação. E aí? Geralmente, quem tem esses sintomas não é caso cirúrgico, né? Então, para a gente poder dizer exatamente, é só o ressecamento por piscar menos, ou precisa de um grauzinho de descanso, né? Precisa usar um óculos para dar uma descansada no olho, isso só fazendo o exame oftalmológico completinho para a gente poder falar com certeza o que é necessário para o paciente. Tá, mas então assim,
uma cirurgia, no caso do marido dela? Para esses casos assim, de síndrome de visão do computador, não tem indicação cirúrgica. Colírio, alguma coisa para passar? Colírio é bastante usado, são as famosas lágrimas artificiais, né? Que são colírios que imitam os componentes da nossa lágrima que o corpo produz. Isso, a gente até está falando isso agora, a pessoa pode passar na farmácia e comprar essas lágrimas artificiais ou isso tudo é indicação? Ela consegue comprar sem receita, mas não é o ideal, né? Existem lágrimas artificiais diferentes para cada tipo de olho seco, né? O olho seco não é uma condição geral, né? Então tem vários tipos de olho seco, tem várias causas de olho seco. Entendi. Então para cada tipo, para cada causa tem uma lágrima artificial específica que é ideal um detalhe importante a gente citar aqui é que a imagem de computador, enfim, é formada em pixel. Então, o que acontece? O olho, ele tem que focar e refocar o tempo inteiro. E aí vai fazendo esse cansaço da vista. Isso pode aumentar o grau ou fazer com que a pessoa use um grau se antes ela não tinha? Não que possa ocasionar o surgimento do grau, né? O que pode acontecer é que antes, quando a pessoa não tinha um esforço visual maior, ela não sentia necessidade. Então, quando o olho não trabalhava tanto, não precisava fazer tanto foco, a pessoa podia não sentir necessidade. No momento que começa a fazer atividades assim, começa a trabalhar o dia todo no computador, atividades assim, ela pode começar a sentir que o olho começa a cansar. Mas isso, muitas vezes, já é um grau que já existia, mas que a pessoa compensava sem problema nenhum. Né? E aí, quando começa a ter que fazer esse foco continuamente aqui de pertinho, o olho cansa e muitas vezes precisa do chamado óculos de descanso, né? Isso também, o óculos de descanso não é um grau que todo mundo pode usar, não é uma coisa única, né? É um grau, ele é chamado de descanso porque geralmente é um grau baixinho, né? Mas é um grau específico da pessoa, então não é uma coisa assim para todo mundo. Vamos usar um óculos de descanso, né? Não é para todo mundo. Também. Tá, pessoa, por exemplo, que usa algum grau e usa o computador sem usar o óculos, por exemplo, mesmo que seja um descanso, isso pode piorar? Pode até piorar um pouco o grau, mas o que vai ser mais importante nessa pessoa vão ser esses sintomas de ardência, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, né? Isso que vai ser mais evidente nessa pessoa. Tá, e a partir de quantos anos a pessoa pode começar com uma síndrome como essa que a gente está citando? Existe idade já específica a partir de? Sim, não, desde crianças que ficam muito tempo no computador, videogame, que ficam sem dar pausa, sem descanso, criança já pode começar com sintomas de síndrome de visão do computador. Tá, vamos lá. A gente falou de prevenção, sobre o fato de fechar os olhos, foi uma das prevenções por 1 minutinho. Outra prevenção é focar um objeto distante para descansar a vista. Não adianta ser um objeto perto porque não vai descansar. Outra forma de prevenção seria o que, Larissa? Outras coisas que ajudam nesse ressecamento do olho são, por exemplo, o ar-condicionado ou ventilador que tem saída direto para o rosto, né? Que isso ajuda a evaporar a lágrima mais rápido, né? Então, nunca ter um ventilador virado para o seu próprio rosto, nem a saída do ar-condicionado direto, né? A iluminação também é importante, tanto a iluminação muito alta quanto muito baixa prejudicam. Então, o ideal é não ter um foco de luz na mesa virado para o rosto, que isso atrapalha também. Iluminação baixa também é ruim, que o olho tem que fazer mais esforço, né? Mas nesse sentido, assim, esses cuidados. São algumas formas de prevenir. Isso. O tratamento seria, que você citou, o colírio. Então, tratamento colírios, né? Dependendo da necessidade, né? Dependendo de uma avaliação pelo especialista, né? E o óculos e essas medidas preventivas, né? Tá, como a pessoa pode saber se a dor de cabeça que ela sente é ocasionada por telas, por monitores, de forma geral? Aí só fazendo realmente o exame oftalmológico para o oftalmologista poder dizer... E ele vai saber diagnosticar se é a dor de cabeça provinda disso? Desse problema? Tem vários sinais que sugerem que seja, né? Então, a gente vendo, às vezes tem um grauzinho baixo, associado a todos esses sintomas de irritação inespecífica do olho, assim... Isso sugere que seja devido à falta do uso de um óculos. Gente, síndrome da visão de computador. Foi isso que a gente falou agora. Formas de prevenção sempre. Prevenção é o melhor remédio. Tá certo, Larissa? Muito obrigada aí pela sua presença aqui no nosso programa.